E aí, malditinhos, tudo bem? Hoje eu vim trocar uma ideia com vocês, que é a ideiazinha do filme que eu tinha comentado no Facebook. Nós vamos tratar de um filme super bacana, ganhador de Oscar de melhor roteiro original de 2004. O filme Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, do aclamado diretor Michael Gondry e de Charlie Kaufman. Tá aqui, ó. Super original o filme. Original mesmo, não uso pirataria, gente. Esse filme, ele é bem bacana, ele conta a história de um casal, que é o Joel e a Clementine. E esse casal, que provavelmente, pelo menos a ideia do filme, eles viveram um bom tempo e tentando fazer o relacionamento dar certo, eles acabaram rompendo. A Clementine, ela decide, nesse rompimento, apagar as memórias que ela tinha do Joel. Só que as memórias, gente, são uma coisa, o sentimento é outro, totalmente diferente. E aí ela apaga ele da memória, né? E ele resolve, ela apaga por impulso. Ela é um personagem impulsivo, tanto que as várias cores do cabelo, o agasalho laranja, que dá a ela o apelido de tangerina, tudo isso mostra que o personagem é impulsivo. O Joel, que aparentemente é o mais controlado na relação, ele resolve então dar o troco. Ele resolve também apagar as memórias que ele tem do relacionamento com a personagem Clementine. E aí é o seguinte, ele vai numa clínica, leva todos os pertences dela, né, num saco preto, tudo aquilo que relembra o sentimento, relembra a relação dos dois, né, cada objeto que traz à tona esse relacionamento. Ele leva, porque cada um tinha um significado. E aí eles vão usar isso para poder apagar as memórias do Joel. Já dentro do procedimento, ele começa a perceber que amava ela, que cada situação que eles viveram é um ponto-chave para o relacionamento deles. E ele decide que não quer mais esquecer. Então ele volta dentro da própria mente dele, ele volta tentando colocar, esconder ela em locais onde os caras não conseguissem apagar a memória dele, já que eles já tinham pontos específicos em que iriam fazer isso. E aí você vai encontrar cenas inusitadas, desde uma escuridão intensa, que é bem uma coisa incômoda, né? Uma coisa bem dark, assim, que é o fato dele, aparece a imagem frequente dele na escuridão, só a luz no rosto dele, ele começa a ver de maneira turva o rosto dos personagens, porque a memória dele está sendo gradativamente apagada. Ele foge com ela numa estação de trem, e ela fala, nossa, então a gente vai visitar a minha mãe, o que mostra que o relacionamento era duradouro. E ele tentando fugir dentro da própria mente dele com ela, para não apagar a lembrança. Tanto que ele acaba indo para a época da infância, onde ele estava com ela, ele vai colocá-la em locais onde ela não esteve, só para ele poder ter a lembrança dela. Mas ele percebe, o personagem percebe que isso é impossível e que eles vão apagar a memória dele. Tem uma cena muito interessante, né? Eles estão na praia de Montauk, onde ele conheceu ela, onde ele a viu pela primeira vez. Eles invadiram uma casa. Ela já é impulsiva, foi procurar vinho, etc. E ele sai da casa. Se você tivesse falado, talvez eu tivesse ficado. É uma coisa tão delicada no filme que emociona. E ele vai embora sabendo que as memórias dele vão ser apagadas. E ela fala pra ele, me encontra em Montauk. Tanto é que o começo do filme, ele ia trabalhar, mas ele não vai, ele vai pra Montauk, onde ele encontra com ela. Então, no começo do filme, o encontro dos dois, na verdade, é esse reencontro. Os dois já se conheciam, os dois já tinham uma história. O filme ele tem umas questões muito bacanas, que valem a pena, em absoluto, ser discutidas, né? A história já começa com essa limpeza de memória do personagem, mas o sentimento continua. E ela na praia, ela sente isso, ao encontrar o personagem dele. Então, eles estão juntos nessa praia que é Montauk. Essa praia, o casarão que eles invadem e tal, e o casarão começa a cair, porque é a memória que ele tem dela e que está sendo apagada. É o mesmo casarão que aparece numa minissérie chamada Revenge, que é a menininha lá que tenta se vingar de uma família, né, numa casa de praia, onde só vão os ricos
lá nos Estados Unidos. Eles estão em Nova York, no inverno nova-iorquino, e estão nessa praia. E então a ideia é essa, a princípio, do filme. E a ética, a questão ética que tem, é que um dos personagens, porque o filme tá cheio de gente bacana, então a gente vai ter desde da Kate Winslet, que é a Clementine, né, que era a fantástica personagem, a atriz do filme Titanic e de outros filmes também aclamados. A gente vai ver o Mark Ruffalo, que é o cara que tá no filme O Ensaio sobre a Cegueira e é conhecido como o Hulk. A gente também tem a Kirsten Dunst, que é a namoradinha do Homem-Aranha, e o Elijah Wood, que é o ator principal do filme Senhor dos Anéis. Então esses personagens, esses atores estão compondo, né, todo esse filme, todo mundo super bacana. E a questão ética é que um dos personagens, ele vai se envolver com a Clementine. Só que ele não vai conhecer e seduzir a Clementine a partir dele. Não, ele trabalha na clínica, ele vai pegar as lembranças do Joel e usá-las para conquistar a Clementine. Ela sente que tem algo errado, porque apagaram as memórias dela, não o sentimento. Então ela não vai ficar com esse cara, obviamente. Eu não vou contar pra vocês todo o enlace da história, até porque a gente não vai ser nesse momento que a gente vai né, zoar vocês no filme. Não vou contar o final não. Mas tem essa questão ética, tem a questão do médico, que também se envolveu com uma das funcionárias, e ele convence ela a apagar a memória dela, mesmo ela não desejando, e é ela que monta o enredo final da história, que é a Kirsten Dunst. Ela vai desvencilhar toda a história no final. O filme, a princípio, é um pouquinho, é a calmaria, aquele filme um pouquinho paradão. No meio do filme, essa coisa da escuridão, do dark, às vezes pode confundir um pouquinho você que está assistindo ao filme. Mas é essencial para mostrar ele lutando para não apagar as memórias dele com ela. E, claro, a parte final do filme, que é quando os dois entendem que eles até apagaram a memória um do outro, mas o sentimento está lá e eles vão, com certeza, resolver os problemas que tem entre eles. Mas aí é só vocês assistindo para saber como que vai ser essa solução. Se eles vão ficar juntos, se eles não vão ficar juntos. Né? Então, assistam o filme, O Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, fantástico. Vocês não vão encontrar esse filme no Netflix, pelo menos eu não me recordo de ter visto no Netflix. Talvez vocês encontrem na internet. Esse aqui foi um presente do Guilherme, o Gui, que mora aqui embaixo, nosso vizinho. E vale a pena, tá? É bem bacana. Ouve também a trilha sonora, pesquisa um pouquinho, a trilha sonora dele é fantástica, assim, muito boa, e vale a pena ser ouvida. No próximo vídeo que a gente vai fazer, aí a gente vai discutir outras histórias de outros filmes. A gente vai retratar algumas questões históricas, algumas questões geográficas. A princípio essa aqui foi uma questão ética, né? Será que foi correto o cara sabendo de todo o enlace entre Clementina e Joel, será que foi correto ele usar ou se passar por Joel, mesmo não sendo ele, para conquistá-la? Então tem a questão ética. Mas a gente vai tratar de uns filmes fantásticos. Olha isso aqui, ó. Vai ter um videozinho com esse filme, vai ter um vídeo com esse filme que é maravilhoso. Olha isso aqui. Tudo nosso, queridão, queridona. Hoje a gente não tá contando com a participação do Rafa, porque ele tá... E nem do Paçoca, que tá... Então fiquei só eu aqui. Mais um dia triste. Para trocar uma ideia com vocês sobre o filme Mente Eterna. Errou! Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. Nossa, o título é bem complexo mesmo, a gente se perde um pouquinho. Beleza? Brigadão, valeu.